O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno, o Nazareno, estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Podemos aplaudir o Evangelho, a palavra de Deus. Foi proclamada sobre nós. Podemos cantar em pé ainda, podemos cantar só o refrão, ó enche-me Espírito, da música Corsa, ó enche-me Espírito de Deus, em pé. Se alguém sentou do seu lado, fala assim: para com isso, meu irmão. Diga para essa pessoa: você está achando o quê? Que você está na missa das famílias. Diga para essa pessoa: aqui a gente reza. Levanta os seus braços e diga: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Mas está muito fraco, ele não ouviu não. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem encher meu coração. Vem encher meu coração. A minha mente. A minha mente. A minha alma. A minha alma. Vem e me batiza, Espírito Santo. Vem e me batize, Espírito Santo. Me liberta de todo mal. Me liberta de toda tristeza. De toda tristeza. De toda ansiedade. De todo desânimo. Tira de mim, Espírito Santo. Tira de mim, Espírito Santo. Tudo que não é teu. Tudo que não é teu. Enche-me com teu amor. Enche-me com teu amor. Enche-me com a tua presença. Enche-me com a tua presença. Liberta-me, Espírito Santo. Liberta-me, Espírito. E levanta bem os teus braços, nós vamos cantar: ó enche-me Espírito, ó enche-me Espírito de Deus, com toda a força da nossa alma. Cante isso. Ó enche-me Espírito, ó enche-me Espírito, ó enche-me Espírito de Deus, Espírito de Deus, ó enche-me Espírito, ó enche-me Espírito, ó enche-me Espírito de Deus. Uma vez mais para encerrar: ó enche-me. Ó enche-me Espírito, ó enche-me Espírito, ó enche-me Espírito de Deus, Espírito de Deus, ó enche-me Espírito, ó enche-me Espírito, ó enche-me Espírito de Deus. Podemos nos sentar nesse momento. Querido filho, querida filha, você aqui, você em casa, veja bem, o Evangelho de hoje fala da história do cego de Jericó, que nesse Evangelho, em Lucas, nós não temos o nome dele, mas outros evangelistas trazem o nome dele, que era Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Esse Evangelho está falando da oração, e mais do que isso, falando da perseverança que a gente precisa ter na oração para alcançar uma graça. Porque às vezes a nossa família está vivendo uma situação difícil, a gente reza um pouquinho, não vê resultado e já para. A oração, para ela conquistar frutos bonitos, fortes, ela precisa ser
perseverante. Eu separei um texto de Santo Agostinho muito bonito, estava aqui vendo as minhas anotações no celular, que é do parágrafo 2737 do Catecismo da Igreja Católica, uma citação de Santo Agostinho falando sobre a importância da perseverança na oração, que eu vou trazer aqui para você. Mas a leitura está falando, o Evangelho está falando, que a gente precisa perseverar na oração. Você precisa bombardear o céu com a sua oração. Você precisa bombardear o céu com constância, porque Deus vai ouvir e vai agir em realidades que você nem imagina. Sabe, você que tem uma pessoa doente em casa, você que tem uma pessoa na droga, você que tem uma pessoa cega. A palavra cegueira é uma metáfora para muita coisa. Quanta gente cega na nossa família? Cega na alma, cega porque não tem fé. Veja bem, esse cego do Evangelho, ele era cego, mas ele ouvia muito bem. E a Bíblia diz em Romanos 9 que a fé vem pelo ouvido, pela escuta. Mesmo não podendo ver, ele ouvia Jesus e ouviu dizer que Jesus estava ali. Ele ouviu dizer que Jesus estava ali. Sabe? Então a fé dele foi uma fé que não precisou de tanta prova, mas ele creu, ele viu sem ver, porque ele viu com a alma. E nós temos que rezar pelas pessoas nas nossas famílias que estão na cegueira. Gente, quando você vê um viciado, por exemplo, eu lembro quando eu era viciado, antes de conhecer a Jesus, fui viciado em drogas muitos anos, antes de ter minha conversão. Eu, sinceramente, achava que eu estava fazendo a coisa certa. Eu ia para a igreja, olhava as pessoas indo para a igreja e falava, você é um bando de trouxa, né? Esses padres é tudo besta aí, tá vendo? Vai cuspir para cima, cai na testa, né? Mas eu, sinceramente, hoje me tornei padre, claro, estou brincando, mas eu achava que eu estava fazendo a coisa certa, que eu estava curtindo a vida, que eu tinha escolhido a melhor parte. Aí a oração de muitas pessoas que me amavam, a oração da minha mãe, do meu pai, fez com que Jesus abrisse os meus olhos. E aí quando eu fui fazer um retiro da igreja, meu primeiro retiro, ali caiu a minha ficha e eu vi que eu estava indo para o buraco. Se eu continuasse daquele jeito, eu iria morrer. Aí eu abri os olhos e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Então, nós precisamos rezar para que muitas pessoas cegas voltem a enxergar, mas não cegas da sua capacidade oftálmica, da capacidade de ver as coisas, de decodificar as cores. Não, não. A cegueira da alma, a cegueira para Deus. Nós estamos num mundo, gente, que entorpece os nossos sentidos. As pessoas estão entorpecidas. É muita festa, é muito churrasco, é muito sexo, é muito vídeo de mulher seminua. As pessoas de homens seminus. As pessoas não param para pensar no seu destino eterno, que elas podem morrer amanhã e que se elas não se converterem, elas vão para o inferno. As pessoas estão cegas, estão vivendo com uma irresponsabilidade no tocante à sua própria salvação. Muitas pessoas estão vivendo assim. Só que graças a Deus, de tempos em tempos, Jesus vai curando a cegueira de um e de outro, para que nós, enxergando, possamos conduzir as pessoas para o caminho certo. E quantas pessoas que não enxergam na minha e na sua casa? Eu que sou padre. Não acho que porque a gente é padre, todo mundo na nossa família é coroinha, né? As crianças já nascem tudo coroinha, né? Não tem problema, todo mundo é maravilhoso, né? Ninguém tem ansiedade, ninguém tem medo, não tem conta para pagar. O filho padre resolveu os problemas. Não, pelo contrário, às vezes começa, né? Porque vem a batalha espiritual também. Todos nós temos a nossa luta, mas nós não podemos arrefecer. Jesus está nos dando a direção. Nós precisamos rezar e rezar com perseverança, para que as pessoas voltem a enxergar, sobretudo na nossa família. Você sabe que o termo que o Evangelho usou era do grego anablepo, que queria dizer o seguinte: eu preciso, a palavra anablepo é enxergar de novo. O cego falou, eu preciso enxergar de novo. Ou seja, ele já tinha visto antes, ele não era um cego de nascença, senão ele não pediria anablepo, enxergar de novo. Ele já tinha visto, mas ele tinha perdido a capacidade de enxergar. Isso é uma metáfora para muito cristão e católico que já enxergou com os olhos da fé e se tornou cego sem perceber. Porque na fé é assim, a gente vai perdendo a visão sem perceber. Pergunta para um peixe se ele sabe que está na água. Pergunta para o peixe, ô peixe, você está na água? Não, eu nasci aqui, sempre vivi aqui, que água? O que é isso?
A pessoa vai entrando no sistema do mundo, sabe? É só festa, é só aqui agora, vamos só curtir, é só aparência, e vai se esquecendo do céu. E ela está no meio daquela água, daquela atmosfera e não percebe, ela perde a visão, ela fica cega. Quantos católicos ficam cegos? Você sabe que o católico ele fica cego quando ele começa a ser seletivo com relação ao que ele crê. Presta atenção nisso que o Padre está falando, que é muito importante. Seletivo com relação ao que ele crê. Olha, eu só aceito 80% do Evangelho. O resto eu não aceito. O que a igreja ensina sobre casamento, o que a igreja ensina sobre a sexualidade, eu não aceito. Filho, você não está acreditando em Deus, você está acreditando em você. Por quê? Você está acreditando em você. Olha a sua petulância, a sua arrogância e o seu orgulho. Quando você fala isso, você está dizendo, eu não acredito no Deus que revela, que criou todas as coisas. Eu não acredito na autoridade de Deus, eu acredito na minha cabeça. Se não faz sentido para mim, eu desprezo. Porque eu estou no centro, eu estou no trono, eu sou maravilhoso. Esquecendo que você é um comedor de feijão, eu e você que amanhã podemos morrer, se não hoje. A nossa petulância. Só que a gente fica cego quando a gente começa a ser seletivo. Eu só creio no que eu acho conveniente para mim. A igreja deveria se adaptar aos tempos modernos. A moral da igreja é de outro tempo, tem gente que fala. O grande escritor inglês e cristão Chesterton, católico, ele respondeu isso. Ele respondeu o seguinte: para as pessoas que pensam que a moral da igreja é de um outro tempo, eu respondo: a moral da igreja não é de um outro tempo, ela é de um outro mundo. Ela vem do céu. Aceite ou não aceite, Deus não vai mudar para ser o que a gente quer. Deus não vai mudar para entrar na modinha da gente. Deus não vai mudar para agradar você. Tem gente que diz assim, olha, eu não vou na igreja porque não é do jeito que eu quero. Meu irmão, nós chegamos na petulância de achar que Deus tem que ser o que a gente quer. Deus tem que ser o que eu penso. Se Deus não for o que eu penso, Ele não presta para mim. É um pecado de orgulho, você se coloca tanto no centro que acha que Deus tem que ser o seu servo, tem que ser um Deus segundo a modinha, tem que ser um Deus que agrada os meus ouvidos, tem que ser um Deus que só fala de amor, de misericórdia, que não me exige nada. Claro que Deus é amor e é misericórdia, mas eu digo para você, nós mesmos pregadores, se nós só ficarmos pregando para você que você é amor e misericórdia, que Deus é só amor e misericórdia, você nunca vai mudar, você sempre vai ficar na superfície, você sempre vai ficar nos seus pecados, você sempre vai ficar na mediocridade. Eu acredito que os pregadores têm que ter a coragem de pregar a santidade, porque não pregar a santidade é te menosprezar e chamar você de medíocre, é não acreditar que você pode ir além dos seus pecados e se tornar o que Deus quer. Eu acredito que você pode ir além, porque você é filho de Deus e Ele te criou para o céu, não para ficar escravizado por vício, não para viver na cegueira, não para viver na mentira. Sabe, esse mundo de hoje quer nos convencer que a mentira é verdade, que a verdade é mentira. Onde a gente vai parar? Quanta gente cega, porque Deus tem que ser o que eu quero. Veja bem, não é você o centro, não sou eu, o centro é Jesus Cristo. E nós cremos na Bíblia, no que a igreja ensina, não porque é bonitinho ou é feinho, mas é porque nós cremos na autoridade de Deus que revela, Ele é maior. Sabe? Mas nós estamos vivendo um disparate de achar que nós somos o centro. É uma sociedade cega. Por quê? Como dizia Santo Tomás, entorpecida pelos prazeres. Entorpecida. Santo Tomás chamava isso de um embotamento dos sentidos, na Suma Teológica. Nós estamos tanto prazer, é tanta tela, é tanto estímulo. Eu preciso, eu sou o máximo. Filho, filha, você e eu somos pó. E vamos voltar para o pó um dia. Lembra da quarta-feira de cinzas? Quando o padre coloca a cinza na tua testa, o que ele fala? Na minha testa? Lembra-te que és pó, e para os pó hás de voltar. Então, nós precisamos vencer essa cegueira, gente. E levar as pessoas a vencê-la também. Sobretudo na nossa casa. Mas veja bem, a leitura está falando da perseverança na oração. Você sabe que o cego na época de Jesus não tinha assistência social, não tinha nenhum governo estabelecido para cuidar dos menos favorecidos. Então o cego ele se tornava automaticamente mendigo. As viúvas também não tinham nenhuma assistência, algumas se tornavam mendigas, outras se tornavam prostitutas para sobreviver. Por isso que a Bíblia ensina a cuidar dos mendigos, dos órfãos e das viúvas, né? Então aquele cego ele era um mendigo, ele era um rejeitado. Então veja bem, ele começou a rezar. Aquela oração desajeitada, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era um título messiânico, ele estava professando que ele acreditava que Jesus era o Messias.
Mas rezando aquela oração desajeitada, o que o povo falou? Fica quieto, para de incomodar Jesus, você é um mendigo. Olha que crueldade implícita nas palavras daquelas pessoas aparentemente piedosas, né? Você é um mendigo, você é um rejeitado, fica quieto, você está incomodando o mestre. E aquela oração desajeitada, você conhece alguém que tem uma oração desajeitada, sim ou não? Eu nunca vi ninguém. Senhor, tem gente que reza assim, né? Aleluia, e começa a rezar. Tem gente que parece que está tendo um ataque. Você fala, está tendo um infarto? Eu falei, não, eu estava rezando, expressando meus sentimentos a Deus. Eu falei, que bom, né? Eu conheço muita gente que reza desajeitadamente. Mas não importa se a oração é desajeitada ou não. O importa é tocar o coração de Jesus. Aquele cego fez uma oração desajeitada. Jesus, filho de Davi! Tem gente que é de uma discrição, né? Que a pessoa não chega, ela desfila, né? Ela chega na igreja assim, faz questão de derrubar uma coisa para chamar atenção, cheguei, né? Tem gente que é assim. E na oração leva esse jeito de ser, né? A sua personalidade. Então aquele homem não era, tadinho, ele estava sofrendo. Tem gente que não é discreto, reza, aquela bagunça, mas não importa o jeito que você reza. O importante é a sua oração ser de coração, é você se derramar diante de Deus. É você chamar a atenção de Jesus com o seu clamor. Porque aquele homem, todo mundo repreendeu ele, a oração desajeitada, ele é um cego, ele é desprezado, mas ele conseguiu o essencial. Jesus parou tudo e falou, chama esse homem aqui. Imagina que privilégio, quando a nossa oração toca o coração de Deus. Porque veja bem, o sentido da oração, você alcança o que você pede quando a sua oração toca o coração de Deus. Jesus estava andando, gente, tinha um monte de gente do lado de Jesus. Jesus falou, para tudo, quem está me chamando? Traz ele aqui. Tudo, aquele homem desprezado, as pessoas falando, cala a boca, o mestre não vai te ouvir. Às vezes você também na sua vida vive isso. Você está indo para a igreja e o seu marido te desanimando. Você está indo para a igreja, a sua esposa te desanimando. Você está indo para a igreja, às vezes até um líder religioso te desanimando. Não vai dar certo, não, você não vai conseguir. Para de incomodar o mestre. Para de falar isso para o mestre. Mas não pare, continue rezando, porque Deus tem coisas boas preparadas para você. Talvez as pessoas estão te desanimando, como tentaram desanimar o cego na sua oração. Talvez os seus sentimentos estão te desanimando. Os seus sentimentos estão falando para você, você não vai conseguir. Os teus pensamentos estão te dizendo, você não vai vencer essa depressão, essa ansiedade. Os teus pensamentos estão te dizendo, você não vai casar. Os teus pensamentos estão te dizendo, você não vai conseguir superar esse problema no matrimônio, essa doença. Mas Deus está te dizendo, eu sou maior que os seus pensamentos. Eu sou maior que os seus sentimentos. Eu sou maior do que as pessoas que te desencorajam. Eu sou Deus. Deus pode mudar a sua realidade, sim. Ele pode mudar a sua família, sim. Porque Deus é Deus, Ele pode tudo e Ele não está brincando com você. Quando Ele te fala para pedir, é porque Ele está disposto a te atender. Ele está disposto a mudar a realidade da sua família. Ele está disposto a abrir os seus olhos e abrir os olhos das pessoas que estão vivendo no pecado, na impureza, na depravação, vivendo o errado como certo dentro da sua família. Tem muita gente assim cega, mas através da sua oração, Deus pode mudar essa realidade. Você acredita nisso, sim ou não? Está muito fraco. Acredita ou não acredita? Então aplauda o Senhor que pode fazer isso na sua vida, que pode transformar o seu coração. Agora veja bem, é preciso bombardear o céu com a oração. Você está vendo, infelizmente nós estamos testemunhando uma guerra, né? Que está acontecendo em vários lugares, tem também na Síria, na Ucrânia, mas nós estamos vendo a última guerra, Israel e o Hamas. Nós estamos vendo o que é um bombardeio, né? O que é um bombardeio? É vários mísseis dirigidos para aquele local, né? Vários mísseis que são enviados, por exemplo, às vezes para pegar o inimigo de surpresa, 4 da manhã, vários mísseis. O que é bombardear o céu com oração? É rezar, é clamar, Jesus me liberta dessa tristeza, Jesus me liberta dessa tristeza, Jesus converte o meu filho, Jesus restaura o meu casamento, Jesus abre essa porta para o meu emprego, e pedir, e clamar. Sabe, eu pregava no sábado lá no encerramento do Cerco de Jericó, na paróquia que eu disse, na St. James, e dizia que Jesus nos deu como modelo de oração gente chata e insistente. Gente chata e insistente. Lembra daquela passagem que Jesus disse assim, olha, na sua oração você tem que ser assim. Você foi dormir, já é de madrugada, e um amigo seu vizinho, chega lá meia-noite falando, me dá um pão, me dá um pão, me dá um pão, chegou um vizinho, me dá um pão, chegou um vizinho, me dá um pão. E Jesus disse, olha, você vai dar o pão para o infeliz, não é nem porque você gosta dele, é para ele te deixar em paz, né? Jesus deu esse exemplo, está lá no Evangelho. E Jesus disse, se você faz isso com o seu vizinho, imagina o pai, quando ouve a sua oração insistente.
Jesus nos dá como modelo de oração uma pessoa insistente, chata. Você conhece alguma pessoa chata? Só não aponta que estiver aqui na igreja, claro. Sim, padre, minha sogra aqui atrás de mim. Não faz isso, né? Mas tem gente que é chato, né? E tem gente que, além de ser chato, parece que fez mestrado em chatice. Eu conheço um amigo que é doutor em chatice. Eu tenho um amigo, ele entrou, acho que na fila da chatice umas 10 vezes, né? Porque o chato, ele é assim, o chato, ele tem duas características. Ele fala com você, segurando assim você, né? Ô, vem cá. Essa é a primeira coisa, coloca a mão em você assim. Nossa, sobe um sangue, né? E a segunda característica da chatice crônica é que a pessoa repete. Ô padre, o senhor vai lá na missa hoje, né? Vou. Padre, você vai lá na missa hoje? Vou. Padre, você vai lá na missa hoje? É chato. Mas Jesus está falando, você tem que ser chato na oração. Pedir, 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 pedir. Não é você pedir 45 vezes hoje, depois ficar 45 dias sem pedir, não. A oração tem que ser todo dia. A sua oração tem que ser um bombardeio no céu. Lembra da imagem do bombardeio na guerra? Um monte de míssil ao mesmo tempo. Não tem prédio que segura. O coração de Deus, ele está ansioso para receber o bombardeio da sua oração. Porque ele vai mudar a realidade da sua família. Quando você colocar o seu joelho no chão, ele vai se levantar e vai combater por você e pelos seus. Tenha fé. Mas a oração precisa ser perseverante. Olha só, o Catecismo 2737. Pedis, ele está citando aqui uma passagem bíblica, né? Deus quer nos atender. Depois ele cita o texto de Santo Agostinho. Não te aflijas quando você não recebe logo de Deus o que você está pedindo. É que Ele quer beneficiar-te ainda mais pela tua perseverança em permanecer com Ele na oração. A tua perseverança na oração dilata o teu coração para receber o melhor que Deus já preparou para você. Depois continua Santo Agostinho. Ele quer que o nosso desejo se exercite na oração, dilatando-nos ainda mais, de modo a termos uma capacidade maior para receber as coisas grandes que Ele já preparou para nós desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. E veja bem, o Catecismo, nesse mesmo número, cita Tiago capítulo 4, onde o autor sagrado diz: vocês não tendes o que vocês querem, vocês não têm o que vocês querem porque vocês pedem mal. Vocês precisam aprender a pedir com perseverança, pedir com ousadia. Agora você deve estar aí pensando, você aqui em casa, ai que bonito, né, padre? Lindo. Não é bonito não, você tem que colocar isso em prática. O que precisa mudar na sua vida hoje? Ou você vai ficar com essa cara não vou nem falar o que eu pensei. Cara de limão espremido aí, até quando? Né? Parece estar arrependido de não ter morrido na madrugada. Coragem. Deus tem coisas novas para a sua vida. Isso que está dominando você, tirando a sua paz, esse desemprego, essa depressão, essa ansiedade, esse medo, não é maior do que Deus. O problema na sua família não é maior que o sangue de Jesus. Deus tem coisas maravilhosas para o seu futuro, para você. E você sabia que todas as vezes que nós somos covardes na oração, a palavra é essa, covardes, a gente corta algo que Deus quer nos dar no futuro, que iria acontecer se nós rezássemos. A sua oração de hoje atrai a bênção de amanhã, não é? É que hoje nós estamos acostumados com o mundo digital, não é? Sim ou não? Tudo é digital, ó. Até o padre vai fazer homilia, ó. As anotações estão no celular, né? Muitas delas. Mas tem coisa que continua sendo analógica, não é digital. Por exemplo, um relacionamento, né? Quem aqui é casado, levanta a mão. Levanta com coragem, hein? Está meio arrependido aí, levanta. Você que é casado, o seu celular é digital, mas o seu relacionamento é analógico. Ah, se fosse só fazer assim na tela da sua esposa e saía tudo de ruim que você não gosta nela, né? Não é não, meu amigo, você tem que ter paciência. Você sabe que se você não andar na linha, você está perdido. Um amigo meu falou, padre, esse tempo atrás ele me contando, né? Eu casei com 33 anos, padre, e depois de 1 ano de casado eu descobri que eu tinha feito durante 33 anos tudo errado na minha vida. Não sabia estender roupa, limpar o banheiro, comer, e dizendo assim que a esposa dele, né, foi ensinando tudo ele em 1 ano, né? E eu falei, como que você lida com isso? Ele me disse, muita paciência, padre, paciência. Eu falei, vai firme, meu amigo, coragem. Né? É analógico, não é digital. Tem que ter paciência, não é se apertar um botão que resolve. E a oração também, estou dando um exemplo só para ilustrar, né? Mas a oração também não é digital, é analógica. É como um plantio, não é?
Os mais novos aqui talvez não sabem, mas o milho que você, mocinha, come em casa, ele não vem na latinha, alguém plantou, né? Não cai do céu numa latinha, né? E como que é o processo? É analógico também. Por mais que o povo faça a manipulação genética dos grãos, né? Mas tem um tempo, não é plantou hoje e colhe amanhã. E se for orgânico, aí você vê quanto que demora para você cultivar o milho que você planta hoje para você colher. Então tem coisas que são analógicas, é o processo. E a oração também é assim, não é digital, é analógica, não é instantânea, é perseverança. Por quê? Quando você começa a rezar hoje, vamos supor que você está tratando uma depressão ou uma ansiedade. Você começa a rezar hoje para Deus te libertar, não é que você vai sair daqui como se nada tivesse acontecido, sem o mínimo de ansiedade, equilibradíssima, sábia, inteligente, 10 centímetros mais alta, magra e com lipoaspiração espiritual. Não. Não é que vai acontecer um milagre. Mas se você começou a rezar, Deus já está abrindo a porta para daqui a um mês você encontrar o profissional certo que vai te ajudar. Você começou a rezar, Deus já está preparando aquele profissional para te indicar um remédio que talvez você precise tomar, que você tomou o remédio errado até hoje, só. Então, você está entendendo? Quando você reza, é analógico. Deus vai enfileiradamente fazendo acontecer. É como aquela carreira de dominó, que cai um dominó, que derruba outro, que derruba outro, que derruba outro, que derruba outro. Quando você reza, Deus já começa a preparar o que Ele tem para você de bom. Aí lá na frente você vai falar, nossa, venci a ansiedade. Ai, é que foi muitas coisas que aconteceram, mas aconteceram porque você rezou. Talvez se você não tivesse rezado, você estaria tomando remédio errado até hoje, fazendo tudo errado. Ai, padre, meu casamento foi salvo, mas foi salvo porque Deus interviu através da sua oração. Gente, Deus, Ele respeita a gente. Se você não orar e não pedir, Ele não vai violentar o seu matrimônio, Ele não vai violentar a sua vida. Ai, deixa eu ir lá mudar a vida dela porque ela está sofrendo. Não, enquanto você não falar, Senhor, entra, eu quero, eu dou espaço, Ele não vem. Quem entra em brecha é o diabo. Deus bate na porta, ó. Tem alguém aí? Se você abrir, Ele entra. Quem violenta é o diabo. Deus é gentil, Ele bate na porta, mas Ele só entra quando a gente abre a porta através da oração. A oração tem que ser perseverante. Por exemplo, você tem que rezar o terço todo dia, ou o rosário. Você tem que visitar o Santíssimo todo dia. Gente, a gente gasta horas em série, em celular, em tanta futilidade, e vem me dizer depois com essa cara de pau que não tem tempo de ir na igreja rezar. Mas de fofocar com a vizinha tem. Ai, padre, eu tenho que atualizar as novidades do bairro, né? Falar mal da sogra tem tempo. Reparar a roupa da outra que está errada, o cabelo que ficou ridículo, que a senhora fala que essa falsidade, ai, está linda, amiga. Ela vira as costas e fala, ridícula. Né? Para isso aí você tem tempo. Mas para rezar, você vai me dizer que não tem tempo? É preciso priorizar. A vida de oração precisa ser uma prioridade. Sabe o que São Padre Pio certa vez disse, nada o demônio teme mais do que uma alma unida a Deus, nada. Porque numa alma unida a Deus, em uma alma unida a Deus através da oração, o diabo não tem espaço para trabalhar, ele já perdeu. E Santo Afonso dizia, quem reza se salva, quem não reza já se perdeu. Então, quais são as muralhas na sua família hoje, na sua casa, na sua vida? Quais são as muralhas? Quais? Por que você quer rezar e por quem você quer rezar? Veja bem, eu quero concluir essa homilia de maneira diferente. Porque sempre, no final da homilia, tem muita gente que vem à igreja e fica esperando o padre fazer uma oração. O que ele vai dizer? O que ele vai revelar para mim? Não. Hoje é você quem vai terminar essa oração rezando. Ai, padre, eu não tenho costume. Aprenda. Você já não aprendeu tanta coisa errada na vida? Aprenda a fazer o certo. Eu nunca rezei assim. Você vai rezar. Eu quero que você se levante. Vamos ficar em pé. E que você fale com Deus agora, com as suas palavras. Que você apresente para Ele. Que você apresente os seus impossíveis. Existe algum impossível na sua vida, sim ou não? Sim. Não, acho que não existe, não. Está muito fraco. Existe algum impossível na sua família, sim ou não? Sim. Existem graças que você precisa alcançar, sim ou não? Sim. Pessoas cegas na sua casa? Sim. Talvez você seja essa pessoa cega. Eu não consigo acreditar, padre, eu não aceito. Você precisa se abrir, pedir a Deus um coração dócil. Levanta os seus braços agora, filho, mas leva a sério esse momento. Você aqui, você em casa, leva a sério esse momento. E eu quero convidar você com as suas palavras. Não sou eu, nem o Rubens, nem a Tânia que vamos rezar, é você. Com as suas palavras,
Você vai dizer Senhor Jesus e vai pedir o que você quer. Pede diretamente, sem rodeios. Abra sua boca, solta sua voz agora e começa a rezar, filho, filha. Você aqui e você em casa, solta sua voz e eleva a Deus a sua oração. Senhor, nós te apresentamos agora os nossos impossíveis. Jesus, eu creio que assim como o Senhor curou o cego Bartimeu, o Senhor pode me curar, o Senhor pode curar a minha família, o Senhor pode libertar os oprimidos, o Senhor pode abrir portas onde antes não havia nenhuma, o Senhor pode fazer um novo caminho. Jesus, em teu nome nós clamamos agora. Vem derrubar as muralhas nas nossas casas, vem derrubar as muralhas nas nossas famílias, vem fazer tua obra em nós, Deus. Vem, Jesus, cura os enfermos, liberta os oprimidos pelo vício, pelo adultério, pela mentira do diabo, pela impureza. Liberta aqueles e aquelas que estão na cegueira, Senhor, entorpecidos pela busca de prazer, entorpecidos pela depravação, entorpecidos pela mentira, por uma busca de facilidades, de prazer, pela busca de querer corresponder à modinha desse mundo, pela busca de querer ser politicamente correto e não assume o evangelho e não toma partido e é um covarde na fé. Vem, Senhor, e nos liberta, dai-nos a visão. Nós queremos enxergar de novo, Jesus, em teu nome. Nós queremos que a nossa família enxergue de novo, nós queremos que os membros da nossa casa enxerguem de novo. Vem, Senhor, e levanta, Senhor, o nosso coração, levanta a nossa fé. Nós queremos bombardear o céu com a nossa oração, nós queremos bombardear o seu coração, Jesus. Dá-nos a graça de tocar o teu coração com essa oração, assim como a oração do cego Bartimeu tocou o teu coração, Senhor. Dá-nos a graça de tocar o teu coração com a nossa oração, porque nós sabemos que o Senhor é bom, o Senhor quer nos atender, o Senhor quer dar o que nós pedimos, o Senhor quer fazer milagres na nossa vida, o Senhor quer realizar curas, libertações, transformações. Por isso age nesse lugar, Jesus, age nas casas, na vida de quem nos acompanha pela TV, pela internet, pelo rádio, pelo computador. Vem nos libertar, Senhor, da depressão em teu nome, vem nos libertar da tristeza, da ansiedade em teu nome, vem nos libertar da gula, Senhor, do desequilíbrio na comida, na bebida, no descanso, da preguiça, do desânimo. Vem nos libertar, vem curar as enfermidades, Senhor, ou nos dá força para carregar nossas cruzes pessoais. Jesus, em teu nome, tem compaixão de nós. Jesus, filho de Davi, olha para nós, nos liberta, nos cura. Faz milagres nessa tarde, Jesus. Faz libertações nesta casa, nessa tarde, Jesus. Restaura famílias, restaura casamentos. Cura, Senhor. Liberta essa pessoa que está clamando, Jesus, que está cega, envolvida em falsas doutrinas e acha que é uma boa católica. Você não tem vivido bem o catolicismo. Sai dessa falsa doutrina, se confessa e vem para a fé. O Senhor está libertando agora pessoas que estavam cegas pelo vício. Uma pessoa que você tem bebido demais, você não percebeu, mas você já está vivendo desequilíbrio na bebida, você precisa parar com isso. O Senhor também está libertando pessoas viciadas em tela, no celular. Ele está te dizendo, você precisa ver menos celular, está menos dependente dessas telas. E vai soltando a tua voz no Espírito, vai rezando, amado filho, amada filha, no Espírito. Deixa o Espírito Santo rezar em você, junto com o Rubens, com a Tânia. Levanta os seus braços e reza assim no Espírito, como você nunca rezou antes. Solta a tua voz, solta a tua voz, solta a tua voz. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Vem, Espírito Santo de Deus, e batiza quem está aqui, quem está em casa. Nos liberta da tibieza, da mornidão espiritual. Nos dá o entendimento do que ouvimos aqui, Espírito Santo. Que nós não sejamos católicos meia boca, covardes, mas que nós tenhamos fé, que nós vivamos em tudo, Espírito Santo, a nossa fé com determinação, com coragem, com ânimo. Vem, nos dê a fé do cego de Jericó, e que a nossa oração toque o coração de Deus. O Senhor está tocando uma pessoa, você está acompanhando em casa. Você estava sentindo uma tristeza, um desânimo tão grande. O seu nome é Fernanda. Hoje você pensou em acabar com a sua vida, filha, mas o Senhor está te libertando e está te dizendo, você precisa lutar na oração. Há um projeto do mal para acabar a sua vida, mas eu tenho um projeto de felicidade para você. O Senhor também está libertando pessoas que estavam
simplesmente se entregando ao problema, não lutando. A oração é a tua arma, você não tem que só se entregar ao problema, você tem que lutar. Você tem que lutar. A sua arma é a oração. Hoje o Senhor está levantando um exército de pessoas que oram, um exército de pessoas que clamam, que estão na brecha da oração. Eu sinto o Senhor tocando em muitos e curando em primeiro lugar a nossa cegueira de compreender que a oração, ela é simples, é a verdade do nosso coração sendo levada até Deus. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, e você falar com as suas palavras, do seu jeito, e você falar ao Senhor, e entregar crendo que o Senhor pode. Vinha muito ao meu coração que quando o cego gritou, e ele gritou pelo nome de Jesus, e ele gritou porque ele não estava vendo se Jesus estava percebendo o chamado dele. Ele sabia que não adiantava ele pedir nada para as outras pessoas, porque as pessoas podiam até ajudar ele a dar comida, roupa, casa, outras coisas, mas só quem podia devolver a visão, curar da cegueira, era o próprio Jesus. Só Jesus. Então, em primeiro lugar, é Ele, é a Jesus que nós precisamos recorrer em todos os momentos. Em todos os momentos. E fale do seu coração. Eu tenho rezado muito a Deus com a minha verdade, com as nossas necessidades. Teve um momento no meu casamento com Rubens, que nós entregamos, eu e o Rubens tinha uma situação que sempre causava briga entre nós, que era a questão do jantar. E teve um dia que a gente brigou, eu chorei, ele saiu de casa, e ali eu rezei, em lágrimas, e falei: Senhor, de hoje não passa, me mostra, Senhor, por que essa janta é tão importante para o Rubens? E o Senhor em oração me mostrou que não era a janta importante, mas era o cuidado com ele, era o cuidado que ele precisava. Quando eu fazia a janta, ele se sentia cuidado, e Deus falou para mim: o Rubens só cuidou, Tânia, ele nunca foi cuidado. E quando Deus fala, Deus muda o nosso coração, e isso nunca mais foi problema entre nós, nunca mais, porque nós levamos para a oração. Depois eu conversei com ele, nós rezamos. Hoje eu estou entregando os meus filhos. Eu tenho um filho de 23 anos, o Isaac, um filho de 17 anos, o Miguel, e uma menina, Mariana, de 13 anos. São fases que não são fáceis. E eu rezo todos os dias, dobro os meus joelhos e peço ao Senhor: Senhor, guarda, toma conta, é a minha verdade. É assim que nós precisamos rezar. Para o Senhor, diga a sua verdade. Amém, Senhor. Olha a verdade do nosso coração. Jesus, Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Vai colocando no seu coração a sua intenção. Jesus, peça a Ele. Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Se queres, tu podes, Senhor. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, Senhor. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Muito obrigado,
Senhor, porque o Senhor está meu ouvindo as Deus. orações feitas Eu creio, nesse Senhor. momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.